O tema de hoje é Deus tem um nome? Qual é o nome de Deus? Parte número 2. Esta é a segunda parte deste estudo. Eu vou acrescentar mais versos que não foram inseridos da parte número 1. Eu vou deixar na descrição o link da primeira parte. Então, apenas um pequeno resumo antes de entrar na segunda parte. Qualquer nome que nós usemos para expressar o nome de Deus, nós o estamos limitando. Porque Deus está acima dos nomes. Então, se nós chamarmos Deus de Deus dos exércitos, nós estamos limitando Deus, falando que Deus é apenas Deus dos exércitos. Mas Deus tem outros nomes, do qual ele é conhecido. Adonai Rafá, Deus que cura. Só que ele não somente cura, ele não somente é o nosso libertador, o nosso guerreiro, o Deus dos exércitos. Deus é acima de tudo isso. Então a gente viu na parte número 1 que o melhor nome que consegue exprimir Deus na linguagem humana é a palavra Pai, da qual Jesus utilizou. Porque um pai ama, um pai cuida, um pai liberta, um pai cura, um pai faz tudo pelo seu filho. Porém, devemos nos lembrar que mesmo a palavra Pai não consegue exprimir tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus é capaz de fazer. Mas apesar disso, na linguagem humana, é o nome pelo qual nós devemos chamar o nosso Deus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque há alguns irmãos que pregam, principalmente aqueles que chamam Deus de Yahushua, de que quem não chama neste nome está diminuindo Deus, está blasfemando o nome de Deus. E muitos desses que chamam Yahushua, o Eterno, eu não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, porque de acordo com o hebraico pode ser Yahvé, pode ser Yahushua. Mas como eu disse, o nome vai limitar qualquer nome que você dê. Então, eles afirmam que Jesus é uma figura pagã, que o nome do Salvador não é Jesus. E ainda afirmam que o que esse Jesus, entre aspas, ensina é falso. E com isso vem falar do nome Pai que Jesus ensinava. E é por isso que eu resolvi gravar essa segunda parte, para mostrar que a palavra Pai também está incluída no Antigo Testamento para se referenciar ao Eterno. E que não foi uma invenção de Jesus. Não foi uma invenção de Yeshua ou de Yahushua. Então a gente não deve ficar preso à letra. Devemos pegar o espírito do ensinamento. A letra mata, mas o espírito vivifica. E só relembrando mais uma coisa, quem tem intimidade com o Eterno vai o chamar de Pai. E não por um outro nome, seja Yahvé, seja Yahushua. Porque quem chama pelo nome, por exemplo, se meu pai chama Antônio da Silva, são os estranhos que chamam meu pai pelo nome. Eu vou chamar meu pai, seja de qual idade for, de pai, mesmo que ele se chama Antônio da Silva. Então vamos dar início à segunda parte.
primeiro texto bíblico, Salmo 82, verso 6, um salmo que eu costumo usar muito aqui no meu canal, que diz o seguinte: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Deus Altíssimo. Então, se nós somos filhos do Altíssimo, é porque nós temos um Pai. O próprio texto subentende-se isso. Existem filhos e existem acima dos filhos um Pai. O próximo texto que eu queria ler é Isaías 43, a partir do verso 3. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Deu o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que fosse precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque eu sou contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul não retenhas. Trazei os meus filhos de longe e as minhas filhas das extremidades da terra. Então observe aqui que Deus está se colocando como um pai. Sim, um pai como ele é conhecido. Acima de ser Deus, ele é pai. E essa é a expressão que foi usada por Jesus em todo o seu evangelho, onde ele costumava dizer: se vós, sendo mau, saber das boas coisas a seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu. Gostaria de apresentar agora um slide de Isaías 63, verso 16. Mas tu és nosso Pai, ainda que Abraão não nos conhece, e Israel não nos reconhece. Tu, ó Senhor, és nosso Pai, nosso Redentor, é o teu nome desde a antiguidade. Então observe aí que em verde está a palavra atá, que em hebraico é a segunda pessoa do masculino no singular. Temos em vermelho a palavra avino. Ave significa pai e a terminação ino significa nosso. Primeira pessoa do plural. Então, avino, nosso pai. Temos em roxo a palavra Iavé ou Yahushua, se as pessoas assim o preferirem. Mas também significa Senhor, Deus, e subentende-se que é o Pai, por causa de 1 Coríntios 8, 6. Há um só Deus, vírgula, o Pai, que é o tetagrama YHWH. Nós temos em marrom escuro a palavra Goaleino, que é uma derivação de duas palavras, Goal ou Goel, que significa resgatador, redentor. E a terminação ino, nós já vimos que é a primeira pessoa do plural nosso. Então, Goaleino significa nosso resgatador, nosso redentor. Em marrom claro está a palavra meolã, que também são duas palavras embutidas. Me é uma preposição que deriva da preposição min, que significa desde. E a palavra olã, um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno. E finalmente nós temos em azul a palavra shemerra, que também são duas palavras. Shen é a palavra nome e a terminação ra, que é a segunda pessoa do singular masculino, ra. Mas observe que esse texto nos ensina muito mais coisas do que simplesmente dizer que Deus é o nosso Pai. Porque os tradutores, se você observar em marrom, claro, colocaram desde a antiguidade.
E nós sabemos que os tradutores colocam em suas traduções a teologia em que eles creem, a teologia pré-concebida. Então, para o tradutor, ele colocou desde a antiguidade e não desde a eternidade, quando seria o mais correto. Porque para o tradutor, a obra de Deus começou com a terra. Gênesis 1:1. Porém, nós devemos entender o Salmo 90, verso 2, de eternidade a eternidade, ele é Deus. Então, Deus não fica sem criar. Deus sempre teve à sua disposição anjos e sempre criou mundos. Porque senão nós vamos transformar Deus de uma obra só. Uma obra de 7.000 anos. E que, antes da criação da Terra, Deus não fazia nada. Então imagine você ficar uma eternidade passada sem nada para fazer. É incoerente com o que disse Jesus a respeito do Pai. Meu Pai trabalha até hoje e vai trabalhar até amanhã. E trabalhou sempre, desde ontem. Então observe que Deus é o nosso Pai desde a eternidade. O que isso significa? Que nós também somos antes da criação da Terra. Se vocês lerem Jó 38, Deus conversa com Jó e fala assim: onde estava tu, Jó, quando lançaste os fundamentos da terra? Se é que o sabes. E aí no verso 21, Deus diz a Jó: certamente tu sabes, Jó, porque tu já eras nascido desde este tempo. Leia lá Jó 38 para mais informações. Então Deus é o nosso Pai. Sempre foi o nosso Pai. Continuando, gostaria de ler agora Isaías 64, a partir do verso 7. Já ninguém há quem invoque o teu nome, que se desperta e te detenha, porque esconde de nós o rosto e nos consomes por causa das nossas iniquidades. Mas agora, ó Senhor, tu és nosso Pai. Nós somos o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obras das tuas mãos. Mais versos, Salmo 89, verso 26. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Então percebe que nas Escrituras não está muito preocupado com o nome, Yahvé, Yahushua, mas a Escritura quer enfatizar que Deus é o nosso Pai. Acima de tudo, Ele é o nosso Pai. Malaquias 2, verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Observe aí. Não temos nós todos o mesmo Pai? Olha como está ligado com o Salmo 82, verso 6. Sois Deus e sois filhos do Deus Altíssimo. Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? E para terminar, mais um slide, 1 Crônicas 29, 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Então observe aí que a palavra em azul claro está a palavra ha-kahal, uma dupla palavra. A palavra ha é o artigo definido no hebraico. O, a, os, as. Como está no singular a palavra kahal, então é a. E kahal significa congregação, igreja, ajuntamento de um povo.
Temos em azul escuro o tetagrama YHWH, que nós sabemos que é Yahvé, Yahushua, o eterno Deus, o nosso Senhor, em letra maiúscula, o Pai. Segundo 1 Coríntios 8,6, relembrando. Em verde nós temos a palavra Israel. Em marrom nós temos a palavra Elohai, que é Deus. Temos em vermelho a palavra Avino, que é ave, pai, e a terminação ino, nosso, nosso pai. Então Avino é nosso pai. E temos em roxo Meolã, Vead e Olã. O me é a preposição min, que significa desde, a palavra olã, um longo período de tempo indeterminado e que pode ou não ser eterno. A palavra ve significa e a palavra ad, em hebraico, é até em. Então, de eternidade a eternidade, ele é o nosso Pai. Perante os olhos de toda a igreja, a congregação. Então a teologia tradicional fala que a igreja foi fundada em Atos capítulo 2. A teologia tradicional não reconhece a igreja antes da fundação da terra. Então nós temos que entender em plenitude. Sair da superficialidade do entendimento da teologia convencional. Então, assim como o Salmo 90, de eternidade a eternidade, ele é Deus, não ficou dormindo, não ficou roncando, Deus sempre criou, Deus sempre teve anjos à sua disposição, Deus sempre teve igreja. É isso que diz o Salmo 82, verso 1. Deus assiste na congregação dos deuses. Então, de eternidade a eternidade, Deus é o nosso Pai, perante toda a congregação. Então eu espero que os irmãos possam estar atentos a estas coisas e que principalmente não caiam na conversa de pessoas que querem radicalizar de que se você não chamar Deus de Yahushua, você está diminuindo Deus, você está profanando Deus. Não caia nessa conversa. Você pode chamar ele de Yahushua, você pode chamar ele de Yahvé, você pode chamar ele de Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Você pode chamá-lo de Adonai Rafa, Deus que cura. Mas você pode chamá-lo principalmente de Pai, que é a melhor palavra que define o Eterno. A que traz mais adjetivos embutidos. Mas relembrando que nenhuma palavra humana pode expressar aquilo que Deus é. Então, de eternidade a eternidade, Ele é o nosso Pai. Termino aqui esse breve estudo dizendo que o próximo irei falar sobre o Éden e muitas coisas que podemos aprender a respeito do Éden. O que será o Éden? Seria esse jardim na Terra? Ou é muito mais do que isso? Aguarde o próximo estudo neste canal. Um abraço a todos e Shalom, Shalom.